Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que estejam todos na santa paz, juntamente com seus familiares. Somos gratos por mais uma oportunidade que Deus nos concede, de estarmos de volta nessa semana para mais uma aula de religião. Então, a nossa aula de hoje tem como título a história do trabalho. Então, é um assunto interessante, É uma atividade que todos nós exercemos e precisamos realmente desse trabalho para nos sustentarmos, Então, começando aí no assunto, talvez você se pergunte: por que estudar a história do trabalho em livro de ensino religioso? Olha só. Muitos nesse momento podem estar se fazendo realmente essa pergunta, Por que estudar trabalho? O assunto trabalho e ensino religioso. Bem, nós observamos que tem uma ligação sim desde o início da nossa criação, Desde que Jesus nos criou, nós já vivenciamos o trabalho, já vivemos o trabalho, E o primeiro instante disso acontece lá no jardim, onde Jesus sustenta, Depois de ter criado Adão e Eva, eles permanecem no jardim até o momento em que eles pecam, Tudo bem, o trabalho deles lá dentro é um trabalho maneiro, que é só para cuidar de animais, enfim. Mas, a partir do momento em que entra o pecado, aí Jesus dá a seguinte ordem, Você agora vai viver do próprio suor do seu trabalho. E a partir daí começa, certo? Então tem sim essa ligação com a vida religiosa, Desde o início da nossa criação, desde o início da nossa história. Tá bom? Então vamos continuando. Pois é, pouca coisa na vida é mais importante do que o trabalho. Um dia tem 24 horas. 8 horas são gastas no sono. Outras 8 no trabalho. As 8 restantes são consumidas nas refeições, higiene pessoal, transporte para o trabalho ou colégio. E no lazer, que ninguém é de ferro. Então, as 24 horas do dia, elas são divididas, dentre quais nós acabamos de observar, As 8 horas são gastas de sono, outras no trabalho, as outras no restante, dos consumos do qual nós precisamos, que são das higienes, da refeição, do transporte, enfim. Nossa atividade principal é o trabalho, e a preocupação com ele começa bem cedo, desde que entramos na escola, pois estudar é trabalhar, ou melhor, é uma preparação para o trabalho. A gente estuda de 10 a 15 anos para depois ingressar no mundo do trabalho propriamente dito. E aí nós observamos nas figuras a rotina, de nós seres, como que ela é. Nós acordamos, lanchamos, vamos para a escola, voltamos, fazemos as tarefas, e enfim. Isso vai, girando o dia, às 8 horas que nós vamos, ou seja, das 8 horas que nós temos, nós vamos dividindo ela em determinadas etapas, tarefas diferentes da nossa vida cotidiana. E isso nós vamos fazendo todos os dias, como fala o próprio texto, E ele mostra, no último parágrafo que eu li, que a nossa atividade principal realmente é o trabalho. Então, essa preocupação, ela começa bem cedo realmente, quando mostra a nossa vida estudantil, que já é uma preparação do estudar para o trabalhar, que é através do estudo que nós vamos conseguir realmente o nosso trabalho, A nossa profissão, a qual desejamos exercer ao longo das nossas vidas. Então, basicamente, a vida adulta, ela gira em torno do trabalho. Por isso, o nosso trabalho, ele deve ser prazeroso,
também gratificante, né, minha gente? Então, naquilo que nós trabalhamos, nós devemos nos dedicar ao máximo, por ser uma fonte pela qual nós adquirimos, né, tudo para o nosso sustento, para o sustento da nossa família, da nossa casa, para o nosso autossustento. Mas o trabalho, para ser exercido, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser gostoso de se fazer e gratificante. Quando nós trabalhamos naquilo que gostamos, fazemos aquilo que realmente gostamos de fazer, realmente ele se torna um prazer, não se torna um fardo, não é cansativo porque nós gostamos. E tem coisa melhor do que você exercer o seu trabalho com amor, porque você gosta e além de tudo ele ainda vai lhe beneficiar, né? No final do mês, ao receber o seu salário. Isso é interessante, que cada um procura exatamente trabalhar naquilo que gosta. Já falei isso em várias aulas que nós já tivemos sobre fazer o que gostamos, trabalhar realmente no que gostamos, se formar realmente naquela profissão que você gosta, que você tem paixão, né? E não para satisfazer o desejo de uma outra pessoa que gostaria que você exercesse determinada profissão. Então, trabalhar naquilo que nós gostamos é gratificante quando fazemos isso com amor. Então, o trabalho, ele sempre esteve presente, né, na história humana, só que com enfoques variados. Nós, seres humanos mesmos, às vezes, nós desumanizamos esse trabalho, transformando em condições, muitas vezes, árdua, né, torturante e exploradora. Então, ao invés dele ser prazeroso, ao invés dele ser gratificante, ele vai tornar-se árduo, torturante, quando nós mesmos a fazemos, né, dessa forma. Então, é claro que ninguém nasceu para a inatividade, né, gente? Nós todos, no mundo, nós estamos, na verdade, né, nesse mundo para nos aperfeiçoá-lo. E fazemos isso por meio de nosso trabalho, cumprindo, portanto, a sua finalidade. Então, foi o próprio Deus, né, que nos recomendou e instituiu o trabalho. Quando no paraíso, como eu já falei para vocês, ele disse aos homens, né, que dominassem a terra, tornando-a habitável, continuando assim, né, a obra da criação. Então, quando Cristo nos criou, nos colocou, né, nesse mundo, ele deu realmente a seguinte ordem: dar continuidade. Então, essa continuidade, né, ela ia ser realmente em todos os sentidos. Na criação, no trabalho, na procriação, que realmente é dessa forma que nós estamos hoje, né? Portanto, o que a gente pode aprender, na verdade, da história do trabalho? Que o trabalho, ele é uma ação, né? Que o homem se realiza e se desenvolve. Então, trabalhando, o ser humano tem a capacidade de criar, recriar, inventar e produzir, melhorando assim o mundo, não só para si, né? Mas para todos que fazem parte, para si mesmo e para todos que fazem parte, certo? Então, continuando o próximo ponto. Acreditamos que o trabalho, assim como o estudo, pode ser uma atividade interessante e realizadora. É por isso que escrevemos estes 4 capítulos sobre esse tema. Se eles os ajudarem a ser mais felizes, a ser mais feliz, estamos recompensados pelo trabalho de produzi-lo. E aí, pessoal, nós temos os 4 tópicos. No início era assim, depois ficou assim, ambição e propriedade. Nós vamos ver cada um deles, certo? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver
No início era assim. Como que era no início? Os primeiros seres humanos viviam em cavernas e alimentavam-se de frutas e raízes de plantas. Naqueles tempos, sobreviver dava muito trabalho. Era necessário encontrar abrigo e comida e saber defender-se. Olha só, para sobreviver realmente no início não foi fácil, né? Era um trabalho de todas as formas. Viviam em cavernas, alimentavam-se de frutas e raízes de planta, certo? E dava muito trabalho para encontrá-la, porque não tinha tudo ali ao seu dispor, né? Ao tempo e à hora. Então, eles tinham realmente que se deslocar, tinham realmente que procurar, e realmente era um trabalho que eles faziam. Na medida que eles faziam essas ações, eles estariam trabalhando, né? Então, nós observamos que dava trabalho para eles encontrarem o que eles precisariam para manter-se. A tarefa de conseguir alimento, aparentemente simples, foi uma dura conquista do trabalho. Quantos não morreram até saberem distinguir as frutas e raízes comestíveis das não comestíveis ou venenosas? Habilidade, aliás, ainda hoje muito valorizada. Então, quantos realmente deixaram de existir por esse momento, né? Porque até para eles descobrirem o que eles podiam e o que eles não poderiam comer, isso realmente era um trabalho para eles, porque eles não tinham realmente discernimento. Então, eles tinham primeiro que fazer essa descoberta, vamos dizer, na real, né? Era mesmo realmente no test drive. Então, para poder descobrir, eles tinham que trabalhar nesse sentido. Davam trabalho até para encontrar suas comidas, como diz o próprio texto, porque eles realmente não tinham conhecimento do que eles podiam comer e do que eles não podiam. Há poucos, outras habilidades foram se desenvolvendo e o ser humano fez importantes descobertas. Construiu um instrumento de pedra lascada e cabana para morar. Conseguiu produzir fogo e mais tarde aprendeu a plantar e a domesticar os animais. Essas descobertas que hoje parecem tão banais e óbvias para o homem da época foram tão fantásticas quanto as últimas maravilhas da microeletrônica. Quase não sei a palavra. Então a gente observa que era um trabalho simples, mas hoje, né? Das facilidades que nós vimos hoje, das oportunidades que nós temos hoje. Então a gente reconhece que essas tarefas eram simples, mas que na época complexa, né? Na época difícil de serem executadas. Procurar frutas, raízes que eles poderiam, que eles conhecessem para comer, era uma tarefa, olhando hoje, simples, mas na época para eles bem preocupante, né? Bem dificultosos mesmo. Então, a vida deles foram melhorando, né? O trabalho ele foi evoluindo, as pessoas foram evoluindo, crescendo, descobrindo através das suas próprias experiências algo que fosse melhorar a vida deles. E aí o texto fala que uma delas foi produzir o fogo, né? Mais tarde ele aprendeu a plantar e a domesticar os animais, criar suas próprias ferramentas. Tudo isso foram trabalhosos. Para eles terem a ideia, né, de criar os instrumentos de pedra, houve-se um trabalho, teve-se um trabalho, né? Teve-se uma experiência onde eles foram testando o que podia ser feito e, enfim, produzir o fogo, tudo aquilo que eles precisavam, né? Plantar. Então foram descobertas que eles tiveram que fazer isso na prática para poder descobrir o que seria melhor para eles e de que forma eles poderiam estar fazendo isso, certo? Então, para os homens da época, isso eram experiências, descobertas fantásticas. Para a gente hoje é simples, né? Mas para eles eram bem, vamos dizer, coisas extraordinárias sendo descobertos em relação ao trabalho. Ok, minha gente? Então,
O trabalho ele é prazeroso, ele é essencial, ele é necessário, né, na nossa vida e ele melhora tudo ao nosso redor, desde o nosso sustento, as nossas necessidades, enfim. Nessa aula nós vamos ficar por aqui, certo? Vamos dar continuidade desse assunto na próxima, devido ser um texto um pouquinho extenso. Então, por esse motivo, não vai ficar a nossa atividade de hoje, ok? Então, até a nossa próxima aula.